Muitos cristãos piedosos que servem ao Senhor há muitos anos na obra em seus ministérios, que estão desanimando nessa obra excelente por causa de ministérios paralelos que foram criados. Muitos servos do Senhor que são pastores, que lideram igreja, muitos servos do Senhor que lideram ministérios, grupos de louvores, grupos de oração, grupos de homens e de mulheres, muitos servos do Senhor estão ficando entristecidos e desanimando por causa de pessoas que chegaram de outros ministérios, pessoas que estão ali na igreja que nunca fizeram nada, mas estão criando um ministério paralelo para tentar tomar a liderança daquela igreja ou daquele ministério. No vídeo anterior, nós iniciamos uma série falando a respeito do espírito maligno que inspirou Absalão para criar um ministério, para criar um reinado paralelo. E esse mesmo espírito maligno de usurpação que tenta criar uma liderança paralela é justamente um espírito maligno que está tentando entrar na igreja de Jesus Cristo e em alguns ministérios. E provavelmente você já ouviu falar de alguma história de um pastor que tinha ali uma igreja, de um líder de louvor que tinha ali um ministério, de algum servo do Senhor que tinha uma igreja ou um ministério, e de repente chegou alguém de fora, ou alguém de repente se levanta de dentro, começa a reunir um grupo de pessoas e inicia ali um ministério paralelo ao seu, ou um ministério paralelo à liderança da igreja, ou um ministério paralelo ao grupo de louvor. Queridos, eu falei isso no vídeo anterior. Deus é um Deus que ele respeita processos. Se você é uma pessoa nova em sua igreja, se você é uma pessoa nova naquele ministério dentro da igreja, você primeiro precisa servir o ministério, você precisa servir a igreja, respeitar a liderança da igreja, respeitar a liderança específica daquele ministério. Você não pode chegar sendo líder daquele ministério. Existem muitos servos do Senhor que estão chateados e entristecidos por causa desses ministérios paralelos. E Deus, ele não vai agir através de rebelião. Rebelião é uma atitude de usurpação ou uma tentativa de usurpação de uma liderança. Satanás foi o primeiro que tentou criar um ministério paralelo. O ministério paralelo é aquele que se levanta como se fosse um ministério igual, com um discurso de que está somando, mas na realidade, a principal intenção do ministério paralelo é usurpar uma liderança que já existe, que é um ministério legítimo. O ministério legítimo é o rei Davi, por exemplo. O ministério paralelo é o ministério levantado, erguido por Absalão, que é um ministério que tenta criar um reinado para sobrepor o reinado legítimo, que era o reinado de Davi. Eu não sei o que você tem passado aí na sua igreja, na sua congregação, mas saiba que se você é um servo, é uma serva legítima em seu ministério, você foi levantado por Deus, saiba que a sua vida de oração e a sua vida de meditação na palavra de Deus não vai deixar o seu ministério ser usurpado. É bem verdade que às vezes Deus usa o ministério paralelo para trabalhar a nossa intenção, para trabalhar o nosso caráter. Mas você tem que tomar bastante cuidado para não abandonar aquilo que Deus colocou em suas mãos e para também não ser aquele que começa com boa intenção, mas cria esse ministério paralelo. Deus quer que você respeite a autoridade estabelecida sobre a sua vida. E se essa autoridade estiver agindo da maneira incorreta, Deus, de uma maneira natural, Deus, com os meios dele, não através da sua justiça própria, ele vai retirar todo líder que não está em sinceridade na presença dele. E nós vamos continuar, esse é o segundo vídeo da série, falando a respeito de Absalão e o ministério paralelo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós temos como base esse tema Absalão e o ministério paralelo, a história de Davi com seu filho Absalão.
E é muito importante que você assista ao vídeo anterior para compreender todas as coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui. É muito importante que você conheça a história de Davi e de Absalão para compreender que tudo o que eu estou dizendo nesse vídeo aqui está na palavra de Deus. Agora, no último vídeo nós lemos 2 Samuel capítulo 15, nós finalizamos no versículo 6, vamos ler o versículo 6, 2 Samuel capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 11 que diz assim: Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Como eu falei no vídeo anterior, Absalão, filho de Davi, estava criando ali um reinado paralelo, e as pessoas que iam falar com o rei Davi, pedindo para Davi julgar as causas, as demandas do povo, essas pessoas, elas eram interceptadas, e Absalão, antes que essas pessoas chegassem a Davi, Absalão já ia lá conversar com elas. Absalão sabia que era a responsabilidade de Davi julgar as demandas do povo, mas ele entrava no meio do caminho e começava a fazer promessas como se ele fosse o rei de Israel. Davi era o responsável por julgar as demandas do povo. Absalão não poderia fazer promessas, e Absalão, através dessas conversas, através dessas abordagens, Absalão ele começou ali a ganhar os corações das pessoas para ele. Absalão, ele tinha uma intenção, e era uma intenção de rebelião, só que ele vinha com uma fala mansa, e inclusive de uma maneira muito curiosa. Absalão é a junção de dois nomes, né? A junção de duas palavras, Ab, que vem de Aba, que é pai, e Salão ou Shalom, que significa paz. O nome de Absalão no original significa pai da paz. Por isso, ele tinha ali um linguajar de paz, um linguajar de tranquilidade. Ele era um homem que cativava os corações através de suas palavras. Tome bastante cuidado com pessoas que estão criando ministérios paralelos, e elas vêm com aquela conversa de boas intenções, uma conversa aparentemente piedosa. Queridos, grava bem isso, não existe piedade se uma pessoa está criando um ministério paralelo. Se você congrega em uma igreja e você faz parte de um ministério específico, e de repente uma pessoa nova na igreja, ou de repente uma pessoa que já está lá na igreja, mas ela se levanta já querendo ser liderança e começa a criar um grupo ou um ministério paralelo, tome bastante cuidado, por mais piedosa ou por mais confortante que seja a maneira de falar daquela pessoa. Porque existem muitas pessoas que têm uma fala tão mansa, tão aconchegante, que acabam com um espírito de rebelião, agregando pessoas àquele ministério paralelo ou àquele ministério ilegítimo. Você já parou para pensar como Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos que caíram na rebelião com ele? Você já parou para pensar como a multiplicação do comércio de Satanás, essa multiplicação do comércio, essa fala de vendedor, como a própria origem da palavra significa, como essa multiplicação de comércio, como era persuasivo, qual o poder de persuasão de Satanás para conseguir corromper 1/3 dos anjos que estavam no céu? Assim age aqueles que têm o espírito de rebelião, aqueles que têm um espírito de criar ministérios paralelos. Tome cuidado para você não ser de maneira inocente, para você não ser uma pessoa que está ali sendo convidada para esse ministério paralelo, porque Deus não aprova ministérios que não respeitam hierarquia. Olha só agora o versículo 7. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Presta atenção aqui, queridos. No versículo 6, nós lemos Absalão convencendo as pessoas, conversando, abordando as pessoas que iam conversar com Davi. Absalão estava ali ganhando os corações através de sua conversa. Só que, olha o salto que o versículo 7 dá. Depois o quê? Ao cabo de 4 anos. Ou seja, passaram-se 4 anos e Absalão, ele ainda tinha o mesmo pensamento, e você vai ver os versículos seguintes confirmando isso. E o que isso nos mostra? Nos mostra que aquele que tem a intenção de criar um ministério paralelo, ele tem paciência, queridos. Ele tem paciência para ficar ali semanas, meses e até anos, criando, tentando ali
cultivar um grupo paralelo. E muitos não entendem isso. Não significa que aquele ministério que foi criado de maneira paralela, não é porque está ali há 2, 3, 6 meses, significa que está recebendo a aprovação do Senhor. Aquele que cria um ministério paralelo, um ministério ilegítimo, são pessoas que têm paciência. São pessoas que têm estratégias, conversam com pessoas específicas, escolhem pessoas específicas, pessoas que são chave no ministério e às vezes conseguem cativar até corações de pessoas experientes. Daí está a importância de você ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, para que você não caia no meio dessa rebelião, que às vezes é uma rebelião promovida pelo Pai da Paz, é uma rebelião promovida por aquele que tem uma fala mansa, que tem ali uma conversa gostosa de se ouvir. Olha só o que o Absalão diz: eu quero ir, meu pai, para cumprir o voto ao Senhor. Davi acaba liberando o seu filho Absalão, porque até então Davi não sabia, não tinha em mente a proporção do que Absalão estava planejando. Agora vai comigo no versículo 8. Porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Olha só, queridos, Absalão, com todo esse pensamento, com todo esse intento de tentar usurpar o trono do pai dele, ele está dizendo para Davi: Rei, meu pai, deixa eu ir até Jesur na Síria, porque Absalão ele esteve na Síria na época em que ele estava magoado com o pai dele, porque o pai dele não o recebia, por causa de todas aquelas questões do incesto de Aminon. Ele passou um período na Síria, nessa região chamada Jesur, e ele disse que naquela época ele fez um voto ao Senhor. Ele está dando uma desculpa, ele está dando aqui para o pai dele uma desculpa religiosa. Presta bastante atenção nisso, queridos. Muitos que criam ministérios paralelos vão dar até uma desculpa ou um motivo espiritual para justificar aquele grupo que está sendo criado. Muitos vão dizer assim: não, nós estamos agregando porque nós somos um só no mesmo espírito. Muitos vão usar de argumentos espirituais para justificar aquele ministério paralelo que está sendo criado. Aqui, Absalão, ele está dizendo para Davi: olha, eu vou prestar um culto ao Senhor, eu vou cumprir o voto. E muitos que estão criando ministérios paralelos começam a dar motivos, começam a dar justificativas piedosas e até bíblica, às vezes, para justificar uma rebelião e um ministério paralelo que está sendo criado. Não é porque aquela pessoa fala em nome do Senhor, não é porque aquela pessoa ela fala que nós estamos em um mesmo espírito, porque é um grupo só, não significa que o discurso espiritual está de acordo com aquela prática e aquela criação de um grupo paralelo. Um grupo paralelo que é um grupo que muitas vezes tem a intenção de trazer ali uma rebelião e no começo não parece. Mas para você identificar isso, basta você ver a característica daquela suposta liderança desse grupo paralelo. Geralmente quem cria um grupo paralelo e fica dando desculpas e justificativas espirituais são pessoas que não respeitam processos. Aquele que está entrando em um grupo, ele precisa servir aquele grupo primeiro. Você faz parte de um ministério da casa de recuperação? Então, antes de ser líder da casa de recuperação, sirva aquele grupo. Você quer fazer parte do grupo de louvor? Você quer ser um líder de louvor? Primeiro, seja um baterista com excelência. Você quer ser o líder do grupo de louvor da sua igreja? Então, primeiro, cante com excelência. No início, as pessoas nem vão ouvir a sua voz. Você quer ser você quer ser um líder do grupo de oração? Então, primeiro, sirva água para o líder que faz parte daquele grupo de oração. Você consegue perceber o padrão? Você vai ver isso na palavra de Deus, Atos capítulo 13, antes de ser estabelecidos os profetas, os mestres que estavam reunidos ali em Antioquia, eles serviam ao Senhor e viviam uma vida de oração e de consagração. Nós não podemos usar desculpas espirituais para criar ministérios paralelos. Não é porque a igreja age em um só espírito, significa que aquela pessoa
Significa que aquela pessoa que está criando um ministério paralelo, ela está agindo em um mesmo espírito. Muitos usam essa desculpa, só que essas pessoas que fazem parte da liderança, os líderes estabelecidos pelo Senhor, são pessoas que servem seus ministérios e são pessoas que respeitam os processos do Senhor, começando lá de baixo. Nenhum pastor de uma grande igreja começou como um pastor de uma grande igreja. Nenhum líder de louvor começou como líder de louvor. Muitos servos do Senhor que são legítimos na presença de Deus, eles começam galgando posições porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência e o nosso Deus é um Deus que respeita processos. Absalão, ele dá uma desculpa, ele dá aqui uma desculpa, ele tem uma fala, né? Ele dá um motivo, ele dá aqui uma desculpa espiritual usando termos da palavra de Deus, dizendo, não, meu pai, eu estou me afastando de você, mas eu vou cumprir um voto ao Senhor. Olha o versículo 9. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Davi se despede de Salomão dizendo... Davi se despede de Absalão. Às vezes eu confundo o nome, né? Salomão com Absalão, na verdade é muito parecido mesmo, mas o rei Davi se despede de Absalão porque, vamos combinar, queridos, se você tem o seu ministério legítimo, saiba, você foi estabelecido pelo Senhor, o que o Senhor quer é que você entre nessa batalha espiritual com vida de oração e com vida de meditação. E mais pra frente eu vou estar falando a respeito do que se deve fazer quando esse ministério paralelo ele é criado. Olha o versículo 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebrom. Outra característica daqueles que criam ministérios paralelos. Eles levantam pessoas e levantam pequenas lideranças que vão tocar trombetas para defender ele mesmo. Absalão aqui está levantando pessoas para que essas pessoas, como pequenas lideranças, comecem a anunciar que ele era o rei de Israel. Essa característica nós vamos ver na vida daqueles que criam ministérios paralelos. Por quê, queridos? As pessoas que usurpam ou tentam usurpar liderança começam a se unir às pessoas que também têm características de liderança. Essas pessoas começam a se engajar nesse ministério paralelo e muitos servos do Senhor acabam caindo nessa conversa fiada. Não é porque tem discurso espiritual, não é porque tem uma fala de trombeta. Você sabe muito bem, eu já falei aqui, trombeta significa anúncio, significa aquele que anuncia a palavra de Jesus. E muitos servos do Senhor, que são evangelistas, que são pastores, que são pregadores itinerantes, quando chegam em suas congregações, vê ali aquele ministério paralelo, pensam que só porque tem uma trombeta na boca daquela suposta liderança é que aquela liderança é legítima. Não é porque aquele que tem experiência com o Senhor, que conhece o processo, que conhece ali a liturgia da igreja, significa que é realmente uma liderança legítima. Muitos servos do Senhor no final dos tempos serão levados e enganados por lideranças que criaram ministérios paralelos. Aqui Absalão está o quê? Levantando pessoas que vão tocar trombetas por todas as tribos de Israel. Queridos, aqueles que criam ministérios paralelos, às vezes vão fazer muito barulho para mostrar que ele é aquele que cumpre aquele chamado naquele ministério. Vai tentar mostrar para a liderança da igreja ou para as pessoas que estão vendo ele. Olha, tá vendo aqui, ó, eu sou o líder. Geralmente, quem usurpa ou quem cria ministério paralelo não gosta de honrar a sua liderança. Olha o versículo 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Grava bem isso, queridos. Quantos servos do Senhor não serão enganados por ministérios paralelos ou por essas lideranças desses ministérios, porque não estão sabendo o que está acontecendo? Eu falo em quase todo o vídeo aqui, a sua responsabilidade como servo do Senhor é ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, e você precisa congregar na sua igreja.
Tem muito servo piedoso do Senhor que está fazendo parte de um ministério paralelo criado por uma liderança ilegítima porque não sabe o que está acontecendo. Você está vendo aí na sua tela o versículo 11 dizendo o quê? Que Absalão, ele faz o quê? Ele chama homens convidados, porém iam na sua simplicidade porque nada sabiam daquele negócio. Você já deve ter ouvido, deve ter conhecido a história de um pastor que se levantou dentro de uma igreja e ele tinha uma liderança sobre a vida dele. O pastor da igreja que está ali há 30 anos, cuidando daquela igreja há 30 anos, e de repente um pastor que chega ali, está novo, está ali há 6 meses, está ali há 1 ano, está ali há 4 anos, e ele começa a criar um grupo paralelo para tentar usurpar a liderança daquele pastor que está ali há 30 anos. Isso acontece em ministérios, e ali muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo, não sabem da história, começam a se unir a esse ministério paralelo e de uma maneira inocente e em sua simplicidade, como diz o versículo, não sabiam nada naquele negócio e estavam se unindo a Absalão. Queridos, é bem verdade que não existe maldição que não encontra pouso. Muitos que têm a tendência, como eu e você, nós temos a tendência a seguir Absalão. Nós temos essa tendência. Se você não tiver vida de oração, vida de meditação na palavra e não conhecer a sua igreja por frequentar, por congregar nela, você será enganado por um líder que levanta ministérios paralelos. Tome bastante cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, conheça a liderança do seu ministério, saiba se essa liderança galgou os processos, se essa liderança respeitou os processos, porque um líder legítimo do Senhor é um líder que dentro do ministério, dentro da igreja, respeitou processos e começou de baixo. Existem muitas pessoas que não querem respeitar os processos e já quer começar como um líder do grupo de oração. Já quer começar como um líder do grupo de louvor. Só porque canta bem, só porque toca bem instrumentos. Existem muitos que querem já fazer parte da presidência da igreja, sendo que acabou de chegar na igreja. Mas, irmão Paulo, esse irmão que acabou de chegar na igreja, ele tem experiências de outras congregações. Não importa. Está chegando em um ministério novo, sirva ao ministério e o Senhor, como em Atos capítulo 13, e o Senhor e o Espírito Santo disse, separai-me a mim a Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo tinham experiências. Mas eles eram neófitos. Negativo, eles estavam servindo ao Senhor há muitos anos. Você vai ver nas cartas de Paulo, que era um homem letrado, ele ficou muitos anos meditando na palavra de Deus e servindo ao Senhor escondido. Deus preparou Paulo muitos anos antes de colocar ele na liderança, antes de colocar ele na pregação para os gentios. Deus é um Deus que respeita processos e nós não podemos usurpar ministérios. Nós não podemos tentar criar ministérios paralelos. Nós estamos aqui assistindo o filho de Davi tentando usurpar o ministério ou tentando usurpar o reinado do pai dele. Nós conhecemos a história de Davi, sabemos que muitas coisas que Davi viveu com seus filhos foram consequências de seus pecados. Mas não é porque o nosso líder, a nossa liderança, o nosso pastor, o nosso líder de louvor, não é porque o líder que ministra sobre as nossas vidas no grupo de oração, não é porque aquele líder de ministério, ele é fraco e falho, isso não nos dá o direito de criar um ministério paralelo. Deus abomina aqueles que tentam usurpar liderança. Deus abomina aqueles que promovem rebeliões, ainda que sejam rebeliões silenciosas. Porque todas as vezes que nos rebelamos, todas as vezes que tentamos criar um ministério paralelo, nós lembramos o nosso Deus daquele que primeiro criou ou daquele que criou a primeira rebelião. Deus é um Deus de ordem e nós precisamos respeitar todos os processos. Se você faz parte de um ministério e quer saber se o seu líder é um líder legítimo, saiba se ele serviu ou serve a sua igreja respeitando esses processos. Olhe bem para a liderança da sua igreja, mesmo com todas as fraquezas e falhas, porque todos nós temos, todos os líderes têm. Olhe bem para saber que se essa pessoa, ela serve o ministério, se ela realmente se preocupa, ou se ela está há muito tempo servindo desde o início, desde o chão, desde os primeiros ministérios,
Porque muitos servos do Senhor não compreendem isso. O nosso Deus é um Deus que respeita processos. Bom, vamos finalizar aqui essa segunda parte e eu espero que você esteja comigo para as próximas meditações. No próximo vídeo, nós daremos seguimento a este tema, a essa série, esta pequena série, Absalão e o Espírito do Ministério Paralelo. Obrigado pela sua companhia, eu estou te aguardando aqui para as sequências desses vídeos.